Boa tarde, Jesus. Esse vídeo hoje tem tudo para dar errado, tem tudo para não funcionar. Tudo para o YouTube tirar do ar, ele já tirou uma vez, eu estou regravando ele, porque eu sou soldado de Jesus, e é o que eu sinto no meu coração, que Jesus mandou regravar, eu vou regravar. Então tem tudo para sair do ar, tem tudo para ninguém assistir, porque as verdades que eu vou apresentar aqui, verdades bíblicas, elas vão incomodar muito o mal, a maldade, a obra do engano. É hora de desmascararmos o anticristo. É hora de mostrarmos e falarmos aos quatro ventos a última obra do engano. Então, esse vídeo aqui é muito importante. Eu espero do fundo do meu coração e oro para que esse vídeo permaneça no ar. Nós vamos sim falar quem é o anticristo, qual é a obra dele, como ele está se manifestando, qual é a obra do engano nos últimos dias que antecedem a volta de Jesus. Então, amigo, ore para que esse vídeo permaneça no ar. Um vídeo bem semelhante a esse aqui foi tirado. Apelei, fiz todo o processo legal e não obtive êxito. Mas é assim, né? Existem ataques e contra-ataques. Eu espero que pela graça de Deus esse vídeo possa ficar mais tempo no ar do que o outro. E vamos juntos revelando e abrindo os olhos de todos a respeito desse tema que é tão controverso, tão mal compreendido, com tantas especulações, mas é muito claro na Bíblia. Então só pare para pensar, o que é anticristo? É alguém que se opõe a Cristo. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. O que é o anticristo? É alguém que antagoniza com Jesus. E aí eu pergunto, você acha que existe algum ser humano capaz de antagonizar com Cristo? Quem é o arqui-inimigo de Deus? Quem é aquele que quis usurpar o trono de Jesus? Quem é aquele que teve inveja de Cristo e quis manchar o caráter de Cristo no universo? Satanás, o diabo, a antiga serpente. A Bíblia declara em Apocalipse 12, depois dá uma lidinha ali, por favor, em Apocalipse 12, que houve guerra no céu. E Satanás e seus anjos perderam e foram expulsos do céu. E que Satanás conseguiu enganar 1/3 de todos os anjos. Agora para pensar, se Satanás ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos, muito mais evoluídos do que a raça humana, o que Satanás não pode fazer com alguém que não lê a Bíblia? Com um pecador que não conhece as Sagradas Escrituras? Ele pinta e borda, ele brinca como se fôssemos marionetes em suas mãos. Então a primeira coisa que você precisa entender é que o anticristo é a manifestação da ação total do diabo. Então entenda uma coisa, Satanás, ele é potentíssimo, tá? Ele era o anjo com maior poder no céu. Depois de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ninguém tinha mais poder do que ele. Então o poder dele é superior a todos os anjos. Só que Deus impõe limites a ele. Só que nos últimos dias, o livro do Apocalipse diz que Deus soltará os ventos dos 4 cantos da terra. Isso indica que Deus irá permitir que o mal ele se mostre em toda a sua profundidade. Isso implica em dizer que aquilo que Cristo falou é verdade. Uma perseguição e uma angústia acontecerá com os filhos de Deus como nunca houve e nem nunca mais haverá na terra. Por isso,
o anticristo, a manifestação do anticristo é segundo a eficácia da obra de Satanás nos últimos dias, que está se intensificando. Então hoje aqui nesse vídeo, fique comigo até o final, já faça seus comentários aqui, mas fique comigo até o final, porque a gente vai ver o modus operandi do diabo, o que ele está fazendo, e é por isso que esse vídeo foi retirado do ar, porque eu revelei aquilo que já está revelado na Bíblia. Eu não sou nenhum profeta, nada disso. Eu só mostrei o que a Bíblia diz e aí tiraram do ar. Então eu vou revelar novamente para que você tenha acesso, não importa se você é católico, se você é pentecostal, se você é assembleiano, batista, adventista, presbiteriano, metodista. É muito importante você saber aqui. Bom, a primeira coisa que você precisa refletir aqui comigo, eu quero que você abra a sua Bíblia, a gente vai ler alguns versos da Bíblia, tá bom? João 8:44. Olha só o que diz aqui João 8:44. Jesus falando: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Então você precisa saber o seguinte: Satanás, ele é mentiroso, ele mente para você. Ele mentiu para Adão e Eva lá no Éden. Ele continua mentindo para você. Ele promete que você vai ser feliz com as coisas que ele oferece, mas é mentira, porque o diabo não é feliz. E ninguém pode oferecer o que não tem. Ninguém pode ensinar um caminho que não conhece. O diabo não é feliz, então ele não pode oferecer felicidade. Deixa eu só fechar aqui que o sol já está começando. Então o diabo, ele é um mentiroso e ele é homicida. Toda morte de um ser humano, toda morte de um animalzinho, toda morte, o culpado é o diabo. Ele é o homicida, não é Deus. Não é, sabe quando um ser humano mata outro ser humano? Esse assassino aqui na Terra, ele é apenas um fantoche nas mãos do mal. Quem é o homicida? Quem é o mentiroso? Quem é o pai da mentira? Quem criou a mentira? Que é deturpação da verdade. Veja por que é anticristo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem é a mentira? Quem é o pai da mentira? Ele antagoniza com Jesus. Ele é um mentiroso e ele está mentindo. Ele está mentindo para os evangélicos, ele está mentindo para os pentecostais, ele está mentindo para os católicos e ele tem infiltrado suas doutrinas antibíblicas no meio cristão para confundir, porque ele é especialista em misturar verdade com mentira, para que fique uma mentira cinza e ninguém consiga detectar o que é verdade, o que é mentira. Então, o anticristo é a oposição de Cristo. Cristo é verdade, ele é mentira. Jesus disse: eu sou a vida, ele é morte, ele é homicida, ele é assassino. Então a manifestação do anticristo se intensificará em mentira e em mortes. Está aí a guerra crescendo. Já temos aí quase 2 meses de guerra. A ameaça de uma guerra nuclear. A OTAN colocando mais e mais armas para a Ucrânia. Não sabemos o desfecho de tudo isso. Olha a pandemia que matou milhões de pessoas. Ele é o homicida. Ele é o homicida. Se você perdeu alguém para a morte, o culpado é o diabo. Essa é que é a verdade, que as pessoas querem relativizar e que o diabo quer esconder. Você quer ver outra coisa? 2 Coríntios, a gente vai visitar muita coisa aqui. 2 Coríntios 4:4. Eu separei aqui vários versos. 2 Coríntios 4, verso 4, diz o seguinte:
O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século, o diabo, o anticristo, cegou os incrédulos. Eles não conseguem enxergar a verdade. Eles acreditam que uma explosão criou, no decorrer do tempo, criou tudo que eu e você vemos, sentimos, cheiramos, provamos, vemos. Cegou a humanidade, tornou a humanidade cada vez mais secularizada, cada vez mais racionalizada em um mundo líquido pós-moderno. Ele tira a fé das pessoas, ele engana as pessoas e ele cega. A pessoa está diante dos olhos dela, mas ela não consegue ver, ela não consegue enxergar. Cada vez mais a incredulidade, cada vez mais. Você imagine, a segunda maior igreja do Brasil são aqueles que não têm mais igreja, não querem mais saber disso. Não querem mais saber de congregar, não querem mais saber de estarem reunidos em louvores, não querem mais saber. Decepções, angústias, frustrações, opressões. Criou a segunda maior igreja evangélica do Brasil, a igreja que não tem igreja. Então, Satanás, ele tenta cegar você, ele não quer que você enxergue a verdade, ele não quer que você veja as coisas como elas são. Isso você precisa entender. Você quer ver outra característica? A gente está aqui em 2 Coríntios, vamos continuar aqui em 2 Coríntios, só que agora no capítulo 11, certo? Do verso 13 e 14 diz o seguinte: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos. Você está vendo aqui? Falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Então aqui tem duas coisas que você precisa saber. A primeira, Satanás, ele tem as suas igrejas cristãs. Sabia disso ou não? Que Satanás tem as suas denominações dentre as denominações cristãs. Que ele tem os seus pastores, ele tem os seus líderes, ele tem os seus bispos, os seus apóstolos, os seus padres. Você sabia que Satanás tem os seus agentes infiltrados? Não sou eu que estou dizendo, abra os teus olhos, para de ficar cego, para de ficar cego. Olha só o que declara a palavra de Deus: pois tais homens são falsos apóstolos de Cristo, obreiros enganosos, fingindo ser de Cristo. Como que uma pessoa finge ser de Cristo? Ela fala de Cristo, ela lê a Bíblia, ela tem Instagram de Cristo, ela tem igreja, ela ministra, ela prega, ela cura, ela profetiza, ela expulsa demônio. São falsos apóstolos de Cristo, são agentes do diabo. O anticristo age através de outros seres humanos religiosos. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Não é porque o cara faz milagre que é de Deus, não é porque ele profetiza que é de Deus. Abra os seus olhos. Mateus 7, Jesus Cristo, o teu Senhor, aquele que não mente, que não erra, ele disse: olha, abram os olhos, porque muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios e nós curamos em teu nome. E Jesus olhará para eles e dirá: eu não conheço vocês, vocês se afastem de mim, filhos da iniquidade, praticantes da maldade, enganadores. Usaram a Bíblia, usaram a palavra de Deus, arrastaram multidões, lotaram estádios. E eu não sei se você percebe, mas esse grupo de pastores, eles se autodefendem, eles se autopromovem. Um está na igreja do outro, um está abraçado com o outro, um levanta o outro, um joga seguidores seus para o outro, e eles vão criando uma bolha, e eles se defendem, e eles se promovem, e agora eles querem entrar na política para ter poder sobre as ações do Brasil.
Abra os seus olhos. Um pastor deve cuidar das suas ovelhas espiritualmente. A igreja de Cristo não se envolve com política. A igreja invisível, a igreja dos sinceros que estão espalhados em todas as denominações, não entram nessa guerra, não tem políticos de estimação. Em nome da Bíblia, não pautam políticas, porque historicamente todas as vezes que a igreja se uniu a Estado, houve morte, perseguição daqueles que não pensam da mesma forma. O nosso reino, a nossa pátria não é desse mundo. Abra os seus olhos, porque o anticristo está querendo cegar você. E ele cega com líderes carismáticos, inteligentes, poderosos, ricos, fortes na pregação, influentes no mundo. E leva e arrasta multidões. Ou você se esqueceu que a porta que leva para a eternidade é uma porta estreita? Ou você se esqueceu que Jesus Cristo disse que são poucos os que entram por ela? Não pense que esse mar de evangélicos, esse mar de católicos, vai todo mundo entrando, não. A porta que leva para o mal é larga. Todo mundo pode entrar. A porta que leva para a eternidade é estreita, são poucos os que acham. E esse vídeo aqui é para abrir os teus olhos. Só que sabe o que vai acontecer? Você não vai acreditar em mim, você vai desprezar esse vídeo, você vai deixar dislike, você vai... É isso. Mas essa verdade precisa ser dita, e eu não sei quanto tempo isso aqui vai ficar no ar, então compartilhe o quanto você puder, compartilhe, porque a obra do engano é segundo a eficácia do diabo. Ele quer destruir o cristianismo, ele quer destruir e enganar os filhos de Deus, e por isso ele planta igrejas, milhares de pastores, milhares de bispos, apóstolos que pertencem ao inimigo. Não pertencem a Deus. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. O que mais eu vou dizer para você? Você quer ver? 2 Tessalonicenses 2:9. Aqui mais no finalzinho da Bíblia. 2 Tessalonicenses 2:9. Vamos lá. A vinda deste perverso do anticristo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder e sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as forças do engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados, porque essas pessoas, elas querem apenas o seu bem-estar, a sua vaidade. Você nunca parou para pensar por que essas igrejas que envolvem prosperidade, que promovem prosperidade, estão assim, ó, lotadas? Porque elas não querem Jesus, elas não querem morrer para o eu, elas não querem conhecer a verdade. O que elas querem é a grana, eles querem é investimento, elas querem comprar as bênçãos de Deus, e então Deus os entrega ao engano. A obra do engano é cheia de sinais e maravilhas e de racionalidade, de pessoas carismáticas. Se o Satanás fosse usar um boca aberta lá, que não sabe falar, que não sabe dizer, quem que ia embarcar nessa? Não, ele coloca as melhores vozes, os melhores cantores, os melhores pregadores, divertidos, animados, aparentemente espiritual, coloca uma música de New Age, de nova era, e uma boa edição e dinheiro a rodo, porque esse dinheiro vem do inferno, para que eles possam divulgar isso, e eles se autopromovem, e eles prosperam, e eles crescem, e eles avançam para tragar as pessoas. Inventam doutrinas que não são bíblicas, e eles agem. E Satanás age no meio desse povo.
Então, amigo, abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Existe engano para todos os lados. Você que é meu irmão pentecostal e que é sincero em Jesus, abra os seus olhos. Entenda o que está acontecendo, jogue fora todo o misticismo, essas ações sobrenaturais que dizem que é o Espírito Santo. Você realmente acredita que são do Espírito Santo? Ora, amigo, já há muito tempo foi feito um sermão explicando, olha, Satanás é claro, ele não está preocupado com o bêbado, ele não está preocupado com o drogado, porque já está na mão dele. Ele não está preocupado com o ateu, com o devasso, ele não está preocupado com o que está viciado em pornografia, porque já está lá, ele só tem que manter. Ele está preocupado em enganar as pessoas que querem achar Cristo. Então ele coloca a verdade como se fosse uma agulha num palheiro. Essa é que é a verdade. Então ele coloca coisas mirabolantes. Quem não quer ter uma profecia para a sua própria vida? Então o diabo vai lá e dá revelações, e faz isso, e faz profecia para um lado, para outro. Quem não quer saber o que o diabo está falando? Aí ele põe a igreja que tem um monte de pessoas endemoniadas e entrevistam o diabo, e ele mesmo se auto-expulsa como a obra do engano. Quem não quer saber manifestações sobrenaturais, onde a pessoa é incapaz de ficar em pé na presença do Espírito Santo e cai no chão? Espírito Santo? A obra do Espírito Santo, amigo, está lá em Gálatas 5, 22 e 23. A obra do Espírito Santo é amor, alegria, bondade, longanimidade, altruísmo, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito Santo, que veio para consolar, que veio para nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo não veio para derrubar ninguém. O Espírito Santo não veio para trazer você a um estado de inconsciência, para falar num idioma que ninguém sabe, ninguém entende, ninguém viu, onde a pessoa não sabe nem o que ela falou, ela só tem uma sensação. Não, amigo, para com isso. Para com isso, abra os seus olhos, o anticristo está se manifestando em nossos dias por meio de líderes espirituais e de igrejas altamente carismáticas. Altamente carismáticas. Abra os seus olhos. Tire as escamas. Leia a Bíblia. A única salvaguarda que você tem é a Bíblia. E você não sabe se eu sou um desses ou não. Então não confie em mim, porque você não tem como ler o meu coração, mas você tem como ler a Bíblia e entender o que está escrito aqui dentro e buscar falar assim: Senhor, eu não quero ser enganada, eu não quero ser enganado. Clame pelo sangue de Jesus para que você não seja uma marionete nas mãos do mal, nas mãos do pecado. Abra os seus olhos, abra a sua mente, clame pelo sangue de Cristo para Ele te guiar em toda a verdade, porque só o Espírito Santo pode te guiar em toda a verdade. Ninguém pode te fazer isso a não ser o Espírito Santo, e ele vai te conduzir à Bíblia, porque Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade vos libertará. Vos libertará. Amigo, você precisa deixar o seu like agora. Perdão por fazer essa pausa, mas é esse like que vai distribuir esse vídeo para mais e mais pessoas. E se você sabe que esse vídeo, mais cedo ou mais tarde, vai ser tirado do ar, espero que não, mas um semelhante a esse já foi. É importantíssimo você deixar o seu like, você compartilhar, para a gente tentar alcançar o maior número de pessoas antes que derrubem a gente. Agora, você quer ver outra coisa? Isso aqui é muito importante. Agora você precisa perceber 1 João 3,8. Olha só o que diz aqui. 1 João, a gente vai ler aqui algo importante. Ou seria... É isso mesmo aqui. 1 João 3, verso 8 diz assim... Vamos ler a partir do verso 7. 1 João 3, 7. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane.
Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. E para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo não permitirá que nenhum filho sincero fique no engano. Para isso Jesus Cristo se manifestou, para destruir as obras do mal, para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo, ele veio destruir toda essa obra. Lembre-se, o anticristo antagoniza com Cristo e Cristo não fica em silêncio. Assim como o anticristo se manifesta com poder, com sinais, milagres, com curas extraordinárias, câncer que desaparece, AIDS que desaparece, problemas, tumores que desaparecem, coxos que começam a andar, cegos que passam a enxergar. O diabo faz seus sinais. Nunca se esqueça lá do Egito. Nunca se esqueça, porque Deus pega e dá o poder, e pelo poder de Deus, a vara de Arão, ela se transforma numa serpente, e os magos do Egito fazem a mesma coisa. Não se esqueça que quando Deus transforma as águas do Nilo, um rio potentíssimo, gigante, quando ele transforma todas as águas do Nilo em sangue, os magos do Egito fazem a mesma coisa, a mesma obra, porque Satanás tem poder. Se ele, torno a dizer para você, se ele enganou 1/3 dos anjos do céu, o que ele fará com homens e mulheres que não leem a Bíblia? Sinais, obras, maravilhas, igrejas lotadas, igrejas lindíssimas, transmissões perfeitas, milhões de seguidores, obra do engano, obra do mal. O caminho é estreito, são poucos os que acham esse caminho. Não é porque me diz Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus. Entenda que Satanás tem os seus apóstolos, tem os seus pastores, tem os seus líderes religiosos enganando, roubando e destruindo. Entenda de uma vez por todas isso. Coloque isso no seu coração agora e sempre. Isso ficou claro para você? Você precisa entender que cada vez mais, quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais o anticristo terá liberdade para enganar, para roubar e para destruir. Homicida, mentiroso, mistura a verdade com mentira, engana. Ele é um enganador, ele é um ilusionista tentando enganar as pessoas. Eu quero ler para você aqui o livro de Tiago. Olha só o que diz aqui em Tiago, no capítulo 4, verso 7. Deixa eu achar aqui Tiago 4, verso 7. A palavra do Senhor diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao mal. Você se esqueceu do que o apóstolo Paulo disse, que os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica, porque os bereanos, quando Paulo pregava, eles iam na Bíblia para ver se aquilo era aquilo. Eles estudavam as Escrituras, por isso Paulo os considerou mais nobres. Você precisa resistir ao diabo, resistir ao engano. Pare de ser seduzido por louvores, seduzido por gente que faz da pregação um stand-up, que fica aí brincando e faz um monte de piadinha e as multidões vão lá dar risada. Abra os teus olhos. Esses líderes religiosos querem comandar a política porque eles têm ambição pelo poder, tanto quanto o diabo tem ambição pelo poder. Perceba que eu não estou dizendo nenhum nome aqui. Não estou falando o nome de nenhum líder religioso, mas você sabe quem são. Uns gritam, outros fazem stand-up, outros colocam música de nova era para tentar seduzir as pessoas. O outro vira coaching espiritual para poder unir os dois mundos.
Então eles vão preenchendo as lacunas. Outro é só louvor, 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 louvor. Senhor, Senhor. Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Agora, é verdade, Ivan, que existem agentes de Satanás em todas as igrejas? Em todas as igrejas existem agentes do mal disfarçados em cristãos. Mas também em todas as igrejas existem crentes sinceros. Tem gente linda e sincera dentro da Igreja Batista, dentro da Assembleia de Deus, dentro da Quadrangular, dentro da Universal, dentro da Adventista, dentro da Metodista, Luterana, Maranata, Católica. Gente linda e sincera, verdadeira dentro do Espiritismo. Gente linda, verdadeira e sincera que é ateu, que não tem igreja. Os sinceros... Quem é o povo de Deus? Quem é a Igreja de Deus? São os homens e mulheres sinceros espalhados em todos os lugares. Jesus Cristo disse, olha, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Estava falando ali, os judeus achavam que só eles iam ser salvos. Eu disse, não, tem gente espalhada no mundo inteiro que são meus. Existem homens e mulheres de Deus em todas as denominações. E existem agentes do diabo, de Satanás, do anticristo em todas as denominações. Inclusive líderes. Existem líderes bons em todas as denominações e existem líderes perversos e maus e agentes do diabo dentro de todas as denominações. Por isso, você só pode confiar na Bíblia. A única salvaguarda que você tem é as Sagradas Escrituras. É por isso que esse canal aqui, ele enaltece Jesus e a Bíblia, a Palavra de Deus, como a única esperança que você tem. Jesus está voltando a essa terra. Satanás está cada vez mais audacioso, cada vez mais ousado, tentando destruir, tentando matar, tentando enganar, ludibriar, nos destruindo pelo prazer, nos destruindo através daquilo que nós temos como fraqueza e fragilidade. Ele é covarde porque ele ataca você onde você é fraco e frágil. Amigo, nós estamos no meio de uma guerra e o anticristo está se manifestando agora. Essa é uma verdade. A outra verdade é que o Espírito Santo também está se manifestando, mas não desse jeito que as pessoas acham, caindo no Espírito, reteter para um lado, para o outro, obra sobrenatural. A obra do Espírito Santo, ela é na transformação do seu caráter, na transformação dos seus hábitos, na sensibilidade da tua vida espiritual, na transformação do seu coração. Essa é a obra do Espírito Santo e guiar você até a verdade, e Jesus é a verdade. Então, amigo, em nome de Cristo, nós precisamos pregar esse evangelho. Em nome de Cristo, precisamos falar de Jesus. Em nome de Cristo, precisamos erguer as nossas mãos e ler as Sagradas Escrituras, estudar para não sermos enganados. Ficou claro isso para você? Ficou claro? Eu espero que tenha ficado claro para você. Eu espero que tenha aberto os seus olhos, aberto a sua visão, aberto as tuas percepções. Eu espero do fundo do meu coração, de verdade, de verdade. Amigo, se você desejar apoiar esse canal para que essas verdades continuem sendo pregadas, continuem sendo faladas, torne-se membro do canal. Tem um botão aqui embaixo, seja membro. É bem mais fácil no computador do que no celular, tá? É bem mais fácil no computador. E também eu vou deixar um vídeo chamado Seja Membro. Clique ali, tá bom? E você vai receber minhas meditações escritas. Eu escrevo meditações e mando para os membros do canal como forma de gratidão. E você vai dar muito suporte aqui a esse canal para a gente continuar pregando, continuar falando, continuar levando Jesus para mais e mais pessoas. Eu conto com a sua colaboração, conto com você compartilhando esse vídeo e eu espero em Jesus, estou orando para que esse vídeo permaneça no ar e que ele fique testemunhando e falando de Jesus. Você pode estar assistindo esse vídeo em qualquer momento, compartilhe, deixe o seu like para que ele possa chegar a mais e mais pessoas. E agora, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar com você. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, permita que esse vídeo continue no ar, apesar das forças do mal, com toda certeza quererem tirar ele daqui. O Senhor é poderoso para mantê-lo no ar. O Senhor é poderoso para nos
mostrar a obra do mal e do engano. Nos ajude, Senhor, porque queremos e precisamos da Tua verdade. Instrua-nos, conduza-nos na Tua verdade. O nosso coração nós queremos entregar a Ti nesse momento. Salve-nos, Senhor, para a eternidade. Mostra ao Teu povo sincero, espalhado em todos os lugares, a Tua verdade e que Satanás não tenha poder sobre elas. Fique conosco, Pai, por favor. Esteja ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe você. Obrigado pela ajuda, obrigado pelo suporte, obrigado por se tornar membro do canal, obrigado por estarmos juntos nessa missão. Somos poucos, é verdade. Claro que somos poucos, mas nós vamos continuar firmes na rocha que é Cristo Jesus. Que Deus abençoe você. Eu te vejo daqui a pouco no Boa Noite Jesus aqui no canal. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e que a gente se veja daqui a pouquinho no Boa Noite Jesus. Um abraço e até lá.